Olá, turma! E aí, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo certinho? Graças a Deus. Vê só, o nosso conteúdo de hoje vai ser sobre grandezas. É mais um conteúdo da matemática que é utilizado no nosso dia a dia, né? Como eu já disse a vocês, é impossível não usar a matemática no nosso dia a dia, tá bem? Então, com os exemplos que eu trouxe hoje para vocês, vocês vão se ligar que todos os dias você está usando as grandezas, tá certo? Então, vem comigo. Definimos por grandeza tudo aquilo que pode ser contado e medido, como o tempo, a velocidade, comprimento, preço, idade, temperatura, entre outros. As grandezas são classificadas em diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Pois bem, turma, então tudo pode ser medido, não é isso? Ou seja, de tudo nós usamos os números, usamos a matemática. Então, vê só, a nossa idade, o dia que a gente nasceu, não é isso? Tipo, nasci no dia 6 do mês 7 do ano de 1990, não é isso? Ou seja, estamos medindo, não é isso? O tempo, tá certo? Que horas são? São exatamente 2 horas da tarde, 14 horas, não é isso? Então, bem, vamos continuar aqui no exemplo, tá certo? Grandezas diretamente proporcionais. São aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação de outra na mesma razão. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. Se uma é dividida em duas partes iguais, a outra também é dividida à metade. Pois bem, estamos falando de grandezas diretamente proporcionais. Então, vocês vão memorizar agora comigo o seguinte. Toda vez que falar de grandezas diretamente proporcionais, ela vai sendo dividida na mesma probabilidade, tá certo? Então, se foi 2, de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, 5 em 5 e assim por diante. Ô, professora, e isso acontece no meu dia a dia? Sim, com coisas que você já estão acostumado a fazer e você está usando a grandeza diretamente proporcional, tá certo? Principalmente quando você vai em uma papelaria. Ó, eu trouxe o exemplo aqui e você vai acompanhar comigo. Vê só, nesse meu exemplo 1 eu tenho o seguinte. Se 3 cadernos custam R$ 8,00, o preço de 6 cadernos custará R$ 16,00. Observe que se dobrarmos o número de caderno, também dobramos o valor dos cadernos. Confira pela tabela. Então, vê só. Aqui eu fiz essa tabelinha aqui para ficar mais simples para vocês entenderem, tá certo? Eu tenho o seguinte, ó, cadernos e o preço, tá? Então, aqui eu tenho caderno R$ 3,00, caderno 3, R$ 8,00. Então, vê só. Se eu dobrar, ou seja, se eu for dobrar, eu estou fazendo o quê? Vou multiplicar por 2, não é isso? Sabemos que o dobro é multiplicando por 2, tá certo? Então, aqui, ó, se 3 cadernos foi R$ 8,00, logo 6 cadernos vai ser o quê? O dobro, ok? Ó, 3 vezes 2 é igual a quanto? A 6. Confere? Então, ó, 8 vezes 2 vai ser quanto? 16. Então, eu vou pagar quanto? Em 6 cadernos, vou pagar quanto? 16, ok? Então, vê só. Se eu for comprar 12 cadernos, eu vou pagar quanto? Eu vou pagar R$ 32,00, certo? Então, com o dobro é quanto? Multiplicando por 2, não é isso? Então, vai ser aqui, ó, 12 vezes 2. 12 vezes 2 é igual a quanto? A 24, não é isso? Então, ó, e 32 vezes 2 vai ser igual a quanto? A 64. Tá certo? Então, o que foi que nós podemos observar? Observamos o seguinte, ele foi na mesma proporção, não é isso? Não aumentou e nem diminuiu. Foi sempre um acompanhando o ritmo do outro, até porque foi o mesmo preço,
não é isso? Ó, então, de novo aqui comigo aqui na tabelinha. 3 cadernos custou R$8. Então, se eu dobrei, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar por 2. Então, ó, 6 cadernos vai ser quanto? R$16. Não é R$8? 8 vezes 2, 16. Tá certo? Então, aqui eu tenho o quê? Se fosse 12, 12 vezes 2, 24. 32, 32 vezes 2, 64. Ok? Certinho? Vamos para outro exemplo. No meu exemplo 2, eu tenho o seguinte. Para percorrer 300 quilômetros, um carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos quilômetros o carro percorrerá com 60 litros e com 120 litros, tá? Então, ó, mais uma vez eu trouxe aqui a tabelinha para vocês. Então, vai ser na mesma proporção, não é isso? Vê só. 30 litros vezes 2, 60, né? Isso, se em 30 litros ele gastou com 300 quilômetros, eu vou só multiplicar, né? Isso 300 vezes 2, o dobro, que foi igual a quanto? A 600. Se ele gastou 120 litros, então ele gastou quanto? 1.200. E assim por diante, usando a mesma proporção. Ou seja, o que é que nós podemos observar? Multiplica de um lado e também multiplicou do outro, não é isso? Na mesma proporção, tá ok? Agora nós vamos estudar a grandeza inversamente proporcional, ou seja, agora nós vamos estudar o inverso, tá certo? Vamos lá. Uma grandeza é inversamente proporcional quando operações inversas são utilizadas nas grandezas. Por exemplo, se dobramos uma das grandezas, temos que dividir a outra por 2. Se triplicamos uma delas, devemos dividir a outra por 3. E assim sucessivamente. A velocidade e o tempo são considerados grandezas inversas, pois aumentarmos a velocidade, o tempo é reduzido. E se diminuirmos a velocidade, o tempo aumenta. Ok? Então, vamos lá. Agora nós vamos usar as grandezas inversamente. Nós também já sabemos que o inverso da multiplicação é a divisão. No exemplo anterior, né, quando a gente estava estudando diretamente proporcional, era multiplicava de um lado também, multiplicava do outro, não é isso? A mesma proporção. Só que agora nós estamos falando de inversamente proporcional. E vai ser o que? O inverso, ok? Então, preste atenção. Então, toda vez que estiver falando de grandezas inversamente proporcionais, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer o inverso. O inverso da multiplicação é o que? A divisão. Tá? Eu já falei isso para vocês aqui nas outras aulas anteriores. Então, ó, o inverso da multiplicação é a divisão, ok? Então, eu trouxe uns exemplos aqui para a gente ver juntinhos, ok? Ó, para encher um tanque são necessárias 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas de 3 litros cada, quantas serão necessárias? Então, aqui eu tenho o seguinte, ó. Vamos lá. No meu exemplo, não é isso? Eu tenho o seguinte, eu tenho 30 vasilhas, tá bem? E 6 litros. Ele quer saber quanto é que eu vou usar. Então, ó, como eu estou falando que ela é inversamente, lá no começo do enunciado eu disse o seguinte a vocês, né? Isso, quando for falando de inversamente proporcional, nós vamos fazer o seguinte, multiplica e o outro lado divide, não é isso? Então, foi o que aconteceu, ó. 30, nós multiplicamos por 2, não é isso? Então, aqui eu tenho o seguinte, ó, 30 vezes 2 foi igual a quanto? A 60, não é isso? 30 vezes 2, 60, certinho? E de 30 ele gastou, 30 vasilhas gastou quantos litros? 6 litros. Então, eu vou fazer o que com o meu 6 aqui? Eu vou dividir, tá bem?
Então, aqui eu vou ter, ó, 6 dividido para quanto? Para 2, tá certo? Então, ó, 6 dividido para 2, 3, tá certo? Então, isso acontece quando ela é inversamente, tá certo? Nós multiplicamos e dividimos, ok? O inverso da multiplicação é a divisão. E o inverso da divisão é a multiplicação, tá certo? Vamos lá. Utilizaremos 60 vasilhas, pois se a capacidade da vasilha diminui o número de vasilhas, aumenta no intuito de encher o tanque. As duas grandezas são muito utilizadas em situações de comparação. Isto é comum no cotidiano, a utilização da regra de 3, nos casos envolvendo proporcionalidade direta e inversa, e de extrema importância para a obtenção dos resultados. Então, turma, esse foi o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham entendido bem direitinho, tá certo? Razão e proporção, tá certo? Ok? Então, na próxima aula nós temos mais exercícios, ok? E, turma, não esqueçam de ajudar o papai, a mamãe, a vovó, o tio, todo mundo, a sua vizinhança, tá certo? O dia da vacina. Fica de olho nas redes sociais e ajuda aquele vizinho que não tem acesso, tá certo? Todo mundo tomando a vacina para a gente estar juntinhos logo, logo. Lembrando que vacina boa é vacina no braço, tá certo? Então, não esqueçam, leva papai e a mamãe para tomar a vacina para tudo isso logo acabar e a gente tá juntinho, ok? Se Deus quiser, fiquem com Deus e até a próxima.